Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 26 de dezembro, celebramos a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Deus desejou que seu filho nascesse em uma família humana, gerada no seio de Nossa Senhora e confiado aos cuidados de São José. No Evangelho desse domingo, nosso Pai nos chama a observar a perda e o encontro do menino Jesus de seus pais. Cristo aprendeu desde cedo a se atentar às coisas de Deus, a permanecer atento ao seu Pai Celestial. Ele deseja que nós também consigamos prestar atenção em suas ações, para assim cumprirmos a vontade de Deus e encontrarmos a verdadeira alegria. Procuremos, como Maria, conservar as ações de Jesus em nossos corações, meditando a sua palavra para nós. Se você deseja receber essa palavra vinda de Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando a esperança divina a um coração angustiado. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, no domingo, após a celebração do Natal, a igreja convida a gente a celebrar a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Mas durante toda a missa, se a gente prestar atenção nas orações, a gente vai ver que a gente reza pela família da gente, e a gente reza de um jeito, como se a igreja quisesse nos lembrar que a nossa família, à semelhança da família de Jesus, a nossa família, a exemplo da família de Jesus, também é sagrada. A família que você tem em casa, ela é sagrada. Essa família foi sonhada por Deus.
Essa família foi abençoada por Deus. Essa família é conduzida por Deus. Deus tem planos para aquela turminha que você tem em casa. A sua família também é sagrada. O problema é que às vezes é difícil para a gente ver as coisas desse jeito. E de vez em quando a gente olha para a nossa família como se ela fosse um problema, mais do que uma coisa sagrada. Uma coisa sagrada, você tem algumas, imagina um cordão abençoado, uma imagem de Nossa Senhora que você tem na casa. Uma coisa abençoada, a gente trata com atenção, a gente toma cuidado para não se quebrar. Um problema, quando a gente olha, a gente já faz, né? Parece que às vezes a gente esquece de olhar para a nossa família como algo sagrado que ela é, e a gente acaba acostumando a tratar com ela como um problema, e aí a gente faz uns barulhos estranhos, sabe? A gente olha como um problema que na mão da gente tem que ser resolvido, só que nem sempre dá para resolver, porque família é gente, e gente, em primeiro lugar, a gente tem que acolher e aceitar, antes de tentar resolver. E para a gente às vezes é difícil. Irmãos, se a gente voltar a olhar para a nossa família como algo sagrado, mais do que como um problema, se a gente começar a olhar para a nossa família como alguma coisa que a gente tem que cuidar com delicadeza, que a gente tem que aceitar mais do que tentar resolver, não quer dizer que tudo vai ficar cor-de-rosa, mas dentro da gente, a gente vai ter mais jeito para lidar com as pessoas que Deus nos deu. É uma pena quando a gente vê, ao longo do tempo, algumas pessoas que começam bem, começam o casamento, começam o cuidado dos filhos, lutando pela sua família, lutando para que a família esteja unida, lutando para que ninguém se perca ali do Senhor, mas é uma pena quando a gente vê que depois de um tempo algumas pessoas deixam de lutar pela família e começam a lutar com a família. A gente quer tanto que as coisas fiquem 100%, a gente quer tanto que os problemas se resolvam, que chega uma hora em que a gente, sem perceber, deixa de lutar por eles e começa a lutar com eles. E parece que as coisas em casa viram um cabo de guerra, sabe? E ninguém aguenta passar o dia puxando e sendo puxado num cabo de guerra. Você tem que fazer muita força, é muita pressão. Chega uma hora em que a gente cansa, em que a gente desiste. Irmãos, nossa família, a gente tem que lutar por ela, e não transformar essa luta numa briga eterna com as pessoas que convivem com a gente. A gente se acostuma a brigar, e chega uma hora em que, se perguntarem para a gente o motivo, está arriscado a gente nem saber muito bem qual é mais, mas a gente continua brigando. A gente acostumou a falar alto um com o outro, a gente acostumou a, antes que o outro termine, interromper o que ele diz, porque a gente já sabe o que é, a gente já tem resposta. Ei, desfaz esse negócio, cara. Não é desse jeito que a gente vai lutar pela nossa família. Desse jeito, vira um cabo de guerra sem fim. E ninguém gosta de viver, imagina, amarrado a um cabo de guerra. Chega uma hora em que a gente cansa. A gente pode até não ir embora, mas ali dentro de casa mesmo a gente desiste. E a gente não pode desistir das pessoas que Deus nos deu,
mas a gente precisa saber, a gente precisa aprender a lidar com elas de um jeitinho melhor. Hoje, na segunda leitura que nós ouvimos, o apóstolo Paulo dá para a gente uma lista de coisas boas que não podem faltar na casa da gente. São Paulo começa, eu acho que meio brincalhão, dizendo assim: irmãos, suportai-vos uns aos outros. Ele sabe que tem dia que é assim mesmo, é na base do eu estou suportando você. O bom da história é que quando a gente é realista, a gente sabe que o pessoal também suporta a gente, né? Olha, depois que a gente fica velho, a gente vai percebendo umas coisas. Quando a gente é novo, a gente entra em cada furada. A maioria das pessoas que vem à igreja pedindo para conversar com o padre, adivinha qual é o assunto? Família. O pessoal vem para conversar e aí começa a falar: fulano tinha que ser assim, ciclano tinha que fazer daquele jeito. Ou então, o senhor não sabe o que me aprontaram. Aí a pessoa conta uma história. Quando a gente é novo, a pessoa conta ou muito triste ou com muita raiva. E você sabe como é que é: se a pessoa for uma boa contadora de história, a gente que está ouvindo fica triste junto ou fica com raiva junto, né? Então, quando a gente é novo, a gente entra na da pessoa. Ai, é meio que absurdo, meu Deus, que família que você arranja. Depois de um tempo, a gente vai ficando velho, a gente descobre uma coisa: a pessoa vem conversar e ela não está mentindo no que ela fala, só que ela simplesmente está contando o pedaço dela da história. Se eu chamar a família toda para conversar, primeiro tem que esconder tudo que quebra, né? Para não ter. Depois, cada um vai contar o seu jeito de estar vivendo aquele problema. O problema é às vezes é uma desavença, o problema é mas cada um vive do seu jeito. E aí a gente aprende, quando as pessoas vêm contar, depois de mais velho, a pessoa conta uma história, e não sei o que, e a gente faz, mas não dá palpite, não bota a lenha na fogueira, eu no seu lugar, eu não sei como é que se aguenta, fica quieto, porque a pessoa está contando o que ela está vivendo da situação. Mas a gente sabe que possivelmente, se alguém fosse contar um pouco mais da história, sem mentir, ia contar coisas que não estão aparecendo ali, porque estão no coração do outro. Resumindo, a gente atura eles e eles aturam a gente. Quando a gente descobre isso, meu amigo, a gente fica tão mais, como é que eu vou dizer, complacente com os outros, que a gente tem medo de que percam a paciência com a gente também, né? Eu ontem fui almoçar com a minha família, ao contrário do que vocês pensam, o padre também tem família, não nasceu, né, da chocadeira nem nada, que o pessoal pensa. Eu fui almoçar com a minha família, o avô da minha cunhada fez 100 anos, então foi aquela, né, 100 anos, vovô, vai lá. E o vovô tem uma cuidadora que já está com ele há um tempo, e a cuidadora nota 1 milhão. Mas aí, na hora lá de arrumar as coisas, cada um quer comer uma coisa, o vovô tem a comidinha dele, né? E aí, a gente foi fazer alguma coisa na cozinha, ela estava esquentando, e ele gosta de tudo quente demais. E aí eu estava conversando alguma coisa com ela, não lembro o que a gente estava. Aí eu falei, pois mas ele. Que bom que você faz e tudo, né? Ela, olha, quando ficar velho, padre, tem que arranjar alguém que tenha paciência para fazer as suas vontades. Eu falei, minha filha, eu não tenho nem essa pretensão, nem de ficar velho, nem de ter alguém que faça metade do que você está fazendo. Ela, tem que arranjar alguém para aturar a gente. Eu falei, eu já tenho muita gente que já está fazendo isso desde agora, está me aturando, né? Irmãos queridos, na boa, se atura a sua família, eles aturam você. Fica bem com isso, combinado? Não é eles e eu, é a gente. E como diz a viúva, ruim com eles, pior sem eles.
Às vezes a gente acha que a solução é, vamos abrir esse casamento, vamos separar aí, vai. Bom, primeiro, você está com grana para isso, amigo? Você sabe, vou abrir o casamento, vai. Você sabe que vai ter que sustentar a tua casa, a casa dela, os moleques, você está numa boa. Maravilha. Sabe que a única coisa que dá prisão no Brasil, exato, né? Então, você sabe disso, né? Tranquilo, tá. Depois, como é que é ficar sozinho? É fácil? Você se dá bem? Você se faz boa companhia? Olha, aí de repente o cara percebe, pois é. Irmãos queridos, suportemo-nos uns aos outros. A gente faz isso. A gente tem que fazer isso. Há pessoas difíceis na nossa casa, sim, mas é possível que a gente seja a pessoa difícil de alguém, né? Vamos levar isso numa boa, que quando a gente leva isso numa boa, a gente se torna um pouco mais paciente um com o outro. A gente está no mesmo barco, repito, não sou eu e eles, eu e essa minha família, não, é a gente. E a gente às vezes se acerta, às vezes a gente se embola, às vezes a gente se está muito bem, em outros momentos a gente tem umas coisas que parece que ninguém está muito afim de abrir mão, e a gente vai caminhando. Eu tenho um pouquinho de receio, porque hoje as nossas famílias são tão atacadas por todos os lados, que às vezes, do outro lado da história, tenta-se fazer um discurso sobre família, como se a família tivesse que ser algo sem problemas, sem dificuldade. Não existe, gente. Família é lugar de crescimento. Para que haja crescimento, tem que haver problemas, tem que haver diferenças, tem que se aprender a fazer acertos. A gente tem que aprender a brigar e chegar num ponto comum lá na frente, e não abrir mão do outro, senão a gente não cresce. Então, cuidado com discursos sobre família, como se um dia a nossa família fosse virar a família. Bom dia, Mary Ellen, bom dia, sabe, cara? Não vai, e não tem que ir para essa direção. A gente tem problemas, mas a gente sabe conversar e a gente sabe chegar junto num ponto. Beleza, o nome disso é crescer. Família é lugar de crescimento. Hoje, no finalzinho do Evangelho, a Bíblia está dizendo isso, né? Jesus voltou para Nazaré e era obediente a Maria e José. Gente, Jesus é o Filho de Deus, mas ele sabia que naquele momento, em casa, em família, cada um tem que fazer o seu pedaço da história, e o pedaço do filho é obedecer, é chegar junto com os pais. Jesus sabia disso, e ele se adaptou a isso numa boa. Jesus era-lhes obediente, e crescia em sabedoria, estatura e graça. Quando a Bíblia fala que Jesus crescia na casa de Nazaré, duas coisas me vêm à cabeça. A primeira é que abençoada é uma casa onde Jesus cresce. Foi assim em Nazaré e tem que ser assim no Meia, viu? Abençoada é a casa onde Jesus cresce a cada dia. Abençoada é a família onde Jesus vai ganhando espaço cada dia mais. Abençoada é a família onde Jesus vai tendo cada vez mais o primeiro lugar, porque quando Jesus cresce na casa da gente, Ele vai colocando cada coisa em ordem. Ele arruma a gente, o jeito da gente se relacionar, até a tendência que a gente tem de querer olhar para as pessoas como problemas e a gente como solução. Ele esvazia isso e a gente cai na real. Eu não sou solução, solução é Ele. E os problemas a gente vai vivendo. Abençoada é a casa onde Jesus cresce, onde Jesus vai tomando os espaços, onde Jesus vai ensinando a gente o que é uma família e vai ensinando a gente a viver como família. Depois, a Bíblia diz: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Jesus crescia por inteiro. Família é um lugar onde a gente cresce.
Abençoada é a família onde cada pessoa percebe que com a ajuda das outras está se tornando uma pessoa mais madura, uma pessoa melhor, também passando por problemas, também às vezes tendo que afinar um pouco o violão. Agora é preciso crescer em sabedoria, estatura e graça. Jesus cresceu desse modo, ou seja, ele cresceu por inteiro. Abençoada é a família onde as pessoas entendem que elas se ajudam a crescer por inteiro. Olha, não sei se vocês já viram na internet, tem um garotinho, uma figura, ele deve ter uns 6 anos, mas ele é uma bolinha, e o garoto tem uma fome, que eu não sei de onde é que ele tirou aqui, e a família agora resolveu botar o garoto para fazer exercício, é uma graça. É um menininho que uma vez, todo mundo já deve ter visto isso, foi à praia, a primeira vez que ele foi à praia com o pai, ele olhou e tudo e disse: ei pai, que beleza, é tudo farofa, você já viu? E o pai disse: não, é areia. Ele: então não dá para comer, né? Pô, imagina a fome do garoto, né? O garotinho a família começou a se preocupar, porque na verdade ele não estava crescendo, ele estava inchando. Sabe, irmãos, todos nós aqui sabemos a diferença entre crescer e inchar. Crescimento significa saúde, você cresce harmonicamente. Inchaço significa doença, tem alguma coisa ali demais. Nossa família tem que ser um lugar onde não só as crianças crescem, também os grandes, e a gente percebe que a gente está se tornando alguém mais sábio, mais maduro, mais equilibrado, mais saudável e mais próximo de Deus. Sabedoria, estatura e graça. Eu, junto da minha família, tenho que me sentir mais perto de Deus. Minha família, junto de mim, tem que se sentir mais perto de Deus. Isso é crescer em graça. Um não pode adoecer o outro, porque dependendo do grau de maluquice do relacionamento, um deixa o outro doente, até fisicamente. Deus não nos colocou juntos para a gente deixar um ao outro doente. Depois, crescer em sabedoria. Junto com a minha família, eu penso, eu tenho criatividade, eu sonho, a gente consegue entender as coisas melhor. Olha que bênção, uma casa onde a gente decidiu caminhar junto desse jeito. Papai e mamãe, lembrem disso, nossa casa é um lugar onde todos, não só os filhos, todos nós crescemos juntos em sabedoria, estatura, saúde e graça. Nós perto uns dos outros estamos mais perto de Deus. Depois o evangelho de hoje, vocês conhecem bem a história, mostra a Sagrada Família tendo um problema. Veja, a Sagrada Família não tinha pecados. Pecados a gente deve lutar para não ter, mas eles também tiveram problemas. Afinal, o menino Jesus nasceu numa estrebaria. Logo depois, José e Maria tiveram que fugir com o menino, porque tinha gente querendo matá-lo. Gente, isso tudo é problema, né? Hoje, o menino Jesus está com 12 anos. 12 anos, você lembra dos seus 12 anos? Pois é, 12 anos. Vai com a família para Jerusalém, para participar da festa da Páscoa. Ei, acabou a festa, junta tudo. A família de Jesus não era uma família rica, né? Então, junta o isopor, junta as coisas, junta a barraca, vamos embora para Nazaré. O garoto resolveu ficar. 12 anos, vou ficar. Ficou. Chegou no final do dia, mamãe e papai procuraram, cadê o garoto? Já imaginou? Mamãe, você já perdeu criança em algum lugar? Pois é. Agora imagina o seguinte:
Nossa Senhora e São José só encontraram o menino Jesus 3 dias depois. Imagine uma mãe há 3 dias procurando o filho. É assim Nossa Senhora encontrando o menino Jesus. Nossa Senhora vai ao menino Jesus, 12 anos, já é um garotinho esperto, né? E pergunta para ele: por que você fez isso comigo e com seu pai? Mas não é típica pergunta de mãe? Traduzindo para o carioquês: menino, você quer matar a gente? Foi isso que ela perguntou: por que você fez isso comigo e com seu pai? E o menino Jesus dá uma resposta que foi difícil de entender. Vocês não sabiam que eu devia cuidar das coisas do meu pai? Vocês sabem que os judeus não costumavam chamar Deus de pai. Jesus está em Jerusalém, longe de casa, no templo, e diz a Nossa Senhora e São José: vocês não sabiam que eu devia cuidar das coisas do meu pai? Irmãos, às vezes em casa, em família, a gente não consegue se entender, né? Porque o que cada um está vivendo aqui dentro é de cada um. A Sagrada Família era formada por 3 pessoas que queriam se entender o melhor possível. Tinham uma graça de Deus inigualável, mas cada um deles vivia tudo aquilo na possibilidade do seu interior. Jesus é o Filho de Deus. Nossa Senhora é a mulher com a fé mais perfeita do mundo, mas ela foi compreendendo o plano de Deus aos poucos. Então Jesus diz uma coisa aqui e ela não consegue entender. Maria não entendeu, mas guardou tudo no seu coração, porque Nossa Senhora sabia que aos pouquinhos aquele quebra-cabeça ia se juntar e ela ia entender de um jeito perfeito a missão dela, a missão daquele menino. Era uma questão de tempo. Aos pouquinhos eles iam se entender perfeitamente, mas ela sabia que naquela hora não dava, então ela silenciou e guardou no coração. O menino calou-se, voltou para casa obediente, tudo foi para o seu lugar. Sabe, irmãos, isso que aconteceu em Jerusalém, repito, não era pecado, porque na Sagrada Família não há pecado, mas é um problema que a gente pode conhecer em casa. A gente quer se entender, a gente quer caminhar junto, mas cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo, cada um vive as coisas aqui dentro do seu jeito. Então, apesar de a gente estar caminhando junto, como Maria e José caminhavam junto com Jesus, há momentos em que um não consegue pegar, não consegue entender por inteiro o outro. É assim. Ao invés de forçar barras, ao invés de brigar, ao invés de querer que as pessoas nos entendam por inteiro, a gente cala e continua caminhando. Nossa Senhora guardou no coração: um dia eu vou entender. O menino Jesus voltou para Nazaré obediente. Esse é o meu momento. Agora, o que eu preciso fazer para que essa família funcione é obedecer ao meu pai e à minha mãe. Eles continuaram caminhando juntos. Aos poucos, a longo prazo, eles se entenderam, porque a missão dos 3, no fundo, era uma só, mas eles tiveram que fazer um caminho, como na minha casa, como na sua casa, a gente também tem que fazer. O que a gente não pode fazer de jeito nenhum, é deixar as pessoas para trás, desistir delas. A gente vai se encontrar talvez de um jeito melhor lá na frente, a gente vai se entender melhor lá adiante. Quando você não conseguir entender alguma coisa que dizem para você, que pode parecer para você até um desafio,
silencia, não diz simplesmente, você está errado, não, não é assim não, ok, guarda. Um dia pode ser que aquilo se junte num quebra-cabeça. Se alguém não for capaz de entender você na medida que você gostaria, aceite que é assim. A gente está junto, mas cada um no seu ritmo. Há coisas que você vive que talvez o outro não compreenda. Continue no seu lugar. Caminhe junto. A gente não caminha no mesmo ritmo, mas a gente tem que caminhar junto. Lá adiante, a gente vai ver que valeu a pena. Quem aqui já não tem mais o pai ou a mãe junto, sabe que tem coisas dos nossos pais que a gente só entende depois que eles vão. Estou mentindo? Tem umas coisas que eles falaram, que eles fizeram, que era o jeito deles, que a gente reclamava, que a gente não gostava, mas depois que eles vão, a gente lembra daquilo. Ah, entendi. Ah, descobri o porquê. Ah, mas não é que no fundo... Pois é, a gente não consegue entender tudo um do outro de uma vez só. Lá em Jerusalém também não conseguiram, mas quando a gente guarda no coração, e quando a gente aceita o lugar da gente e continua, sem abrir mão do outro, ao longo do caminho, muita coisa vai ficando mais clara, a gente vai descobrindo que muita coisa faz sentido, ganha sentido, à medida que a gente prossegue. Irmãos, viver em família é um desafio tanto. Viver sozinho é mais fácil, apesar do pessoal achar que não, mas é, que você só lida com você. Se você quiser brigar com você, você briga, mano. Tem gente que consegue, né? Você briga, mas você não vai ter, né? Você faz o que dá na sua cabeça. Ah, eu quero, eu vou, vai. Mas em família, não, ah, eu quero, eu vou. Bem, vamos lá. Ai, não sei, né? É um desafio tanto, mas é um desafio que faz a gente crescer. Lembra disso? Ah, mas eu já tenho 50 anos. Olha, se a gente não continuar crescendo até o último dia, é sinal de que a gente estacionou e está andando para trás, né? Crescer em sabedoria. Com a minha família eu vejo mais longe. Crescer em estatura. Eu e a minha família fazemos bem uns para os outros, não adoecemos uns aos outros. Crescer em graça. Quando a gente está junto, a gente se sente mais perto de Deus. Esse é o chamado do Senhor para nós. A nossa tarefa é pedir: Senhor, sem a tua ajuda a gente não consegue não. Sem a tua ajuda a gente está se atropelando toda hora. Dá para a gente sabedoria, como o apóstolo Paulo falou. Sabedoria para conversar na hora certa. Sabedoria para fechar a boca na hora certa. Que tem horas que o Espírito Santo já parou de falar e a gente continua falando, cara. E aí já viu, né? Senhor, dá para a gente sabedoria, para a gente aceitar um ao outro, para que a gente seja um pouco mais paciente um com o outro. Afinal, eu suporto eles, eles também me suportam, estamos todos ganhando. Então, dá para a gente paciência, dá para a gente perdão, porque sem perdão, eu não sei como é que uma família iria para frente. Sem perdão, a gente abre mão do outro. Perdoando, a gente para, a gente cai, a gente levanta, a gente se ajuda de novo. Irmãos queridos, que a gente possa voltar para casa hoje, olhando com um pouco mais de misericórdia a sagrada família que a gente deixou na nossa casa. Ela também é sagrada. Deus ama essa família, Deus abençoou essa família, que a gente possa olhar para eles não como exterminador do futuro, você é a doença, eu sou a cura, né? Não, eles não são problemas e a gente não é solução, nós estamos caminhando juntos.
que a gente possa ter um pouco mais de bondade uns com os outros, um pouco mais de ouvido uns para com os outros, para que a gente possa crescer juntos, para que a gente possa ver Jesus crescer na nossa casa, para que a gente possa receber nesse tempo santo de Natal as graças, a alegria que o Senhor preparou para a gente e que estão à nossa disposição se a gente abraçar a Ele com fé. Que o Senhor abençoe a sua família e que Ele faça de você uma bênção para ela. Querido irmão, querida irmã, o ano de 2021 deixou em muitos corações a marca da saudade de entes queridos que se foram. Vamos juntos, nessa live, prestar uma homenagem à memória dos falecidos neste ano. Durante a live, colocaremos as fotos enviadas para o e-mail pascomnsfrts@gmail.com. Compartilhe. Em algum lugar, alguém pode estar precisando de uma palavra de conforto. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deus abençoe você e sua família, dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.